Audio Jungle. Bom dia! Estamos ao vivo aí, segundo dia da semana do neuromarketing. Vamos aí aguardar todo mundo entrar. Hoje a gente vai falar sobre a psicologia do cérebro, como que o cérebro se comporta, né? Em cada rede social, e você vai entender o porquê que você faz campanhas no Facebook e por que você faz campanhas no Instagram e elas não funcionam tão bem, tá certo? Então é uma coisa que você vai aprender hoje, você vai entender o porquê, como que o cérebro reage a campanhas e redes sociais diferentes. Então se você faz anúncios no Facebook, se você faz anúncios no Instagram, é bem importante que você entenda a diferença dessas duas ferramentas para que você aí você pare de perder dinheiro, tá certo? Vamos esperar aí o Alexandre diretamente da Europa, lá de Portugal, ficar ao vivo aí. Ele vai dar um show pra gente como ontem, né? Ontem ele já conversou com a gente, já explicou algumas coisas, explicou exatamente a diferença entre publicidade para homem e publicidade para mulheres. Então é uma coisa que a gente já vai aprender, a gente já vai entender agora, tá certo? Vamos esperar aí o Alexandre, daqui a pouco ele já chega. Opa! Bom dia! Tudo bem? Como Como vai? estamos? Tranquilo? Tudo ótimo. Oh, beleza. E esse tempinho aí, tudo bem? Tudo bem, cara. Hoje tá aqui meio nublado, tá meio estranho, tá feio. Sabe aquele tempo de ficar em casa vendo filme? Sim, Tá aqueles assim. dias de quarentena. Aí passa a quarentena inteira no sol, e aí quando passa a quarentena, vem o dia nublado. Exatamente isso. Como tá aí, tudo certo? Tudo tranquilo. Beleza. Bom, eu ontem fiz uma enquete aqui com os meus seguidores e a galera não tá recebendo Legal. mais a notificação de que a gente fica ao vivo. Então, isso para mim é um problema. Eu mandei um e-mail, uma mensagem aqui pelo próprio Instagram, que vai para um e-mail deles, para perguntar isso. Né? Aham. Então, a gente está fazendo as campanhas de tráfego e tal. Cadê? Claro. Cadê todo mundo? Né? Então, bem, eu acho que a gente já pode começar. Vamos. O que a gente vai falar hoje, na verdade, né? A diferença do comportamento do cérebro entre Facebook, Instagram, cada rede social. Como que o cérebro se comporta em cada uma das redes sociais, né? A exemplo de ontem, que eu tive bons comentários aí, bons retornos. Pode aí dar a tua aula, porque tu sabe infinitamente mais do que eu, né? Pode ir. Não, o que acontece? Eu acho que a gente pode fazer uma introdução mais biológica, antropológica, vamos dizer assim, né? Desde do tempo das cavernas, né? De como é que funciona o cérebro humano enquanto relacionamento social. Porque eu acho que o que acontece? Essa história de rede social, ela é incrivelmente nova pra gente, né? Ela iniciou basicamente assim com o Orkut, lembra? Então, quer dizer, antes do Orkut não se tinha nada disso, né? E na verdade, mesmo as próprias ferramentas, elas foram iniciadas praticamente sem querer, elas foram iniciadas dentro de uma universidade com o foco de unir alunos e unir colegas. Eu acho que estou ouvindo o teu som aí. Pera Agora aí. sim. Ok. Então, o que acontece? Ela foi desenvolvida para unir colegas da universidade e isso acabou dando muito certo e mais pessoas começaram a entrar, mais pessoas começaram a entrar, né? Mas o propósito fim da rede social, logo que ela foi construída, né, ela foi uma brincadeira para unir pessoas. Por que isso? Pela própria necessidade de começar a juntar mais pessoas dentro de um único ambiente ou também não perder aquele vínculo, né? Então você tem um colega lá da quinta série da escola que você nunca mais viu e você acaba perdendo esse contato, né? Então o que acontece? A partir de uma ferramenta como essa, a gente não precisa muito mais perder contatos, tá? O que acontece? O que acontece é que assim, o nosso cérebro ele adora socializar, né? Ele adora socializar porque ele precisa da questão da socialização, tá? Nós somos seres sociais por natureza, nós precisamos fazer parte de grupos para sobreviver, né? Tanto que se tem alguém que nos ouve agora e, por exemplo, já passou por uma experiência de ser expulso de um grupo do WhatsApp, por exemplo, sabe o que eu estou falando, né? O que acontece? Pode ser qualquer tipo de grupo, pode ser um grupo ridículo lá, que você nem
nem participa, mas você olha ali, nossa, você foi expulso. Oh, que sensação ruim essa, né? Pô, por que me expulsaram? O que está acontecendo aqui, né? Você sofre aquele impacto triste no primeiro momento e, claro, obviamente, depois supera e tá tudo certo. Mas, assim, ser expulso de alguma coisa é sempre muito ruim, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro ele foi feito para nos integrar, para entrar em grupos. Quanto mais relacionamentos a gente tiver, melhor. Ou seja, mais informação se tem, mais força nesse grupo se tem. Ao mesmo tempo que a gente costuma afinar os relacionamentos com pessoas que a gente se dá melhor. Então, por exemplo, a gente trabalha na internet, em redes sociais, principalmente através de dois vieses que são, para mim, os mais relevantes, falando da questão psicológica. Um deles chama-se tendência à confirmação. A tendência à confirmação, ela é aquele viés que faz com que a gente interaja mais com pessoas que concordam com a gente. Então, por exemplo, se você concorda mais comigo, eu vou começar a conversar mais contigo. Pessoas que discordam mais, eu vou interagir menos. E o que acontece? O algoritmo do Facebook, ele saca esse negócio. Ele saca quem você está interagindo mais e ele, obviamente, acaba mostrando as postagens de quem você acaba interagindo mais. Então, quer dizer, a rede social, ela acaba se tornando um lugar muito interessante de se estar. Porque você sempre vai ser o dono da verdade, porque você vai conversar com pessoas que concordam com você, né? A sua opinião vai ser sempre bem curtida, vai ser sempre bem reconhecida. Por quê? Porque o Facebook ele junta essas pessoas que se afinam melhor. Tanto que, às vezes, você vai olhar lá nos seus amigos, tem pessoas que parece que você nunca interagiu, parece que nunca viu uma postagem dessa pessoa. Mas não, é porque vocês não criaram os laços, né, algorítmicos, vamos dizer assim. E a outra questão é o que a gente chama de viés social. O viés social é a tendência que nós temos a fazer parte de grupos que também concordam, que também estão afinados com as nossas ideias. Consequentemente, o Facebook, assim como o Orkut tinha, criavam grupos específicos de pessoas que gostam do mesmo assunto. Então, quer dizer, é muito prazeroso para o nosso cérebro navegar em redes sociais, tá entendendo? Porque a gente só vai enxergar coisas que nos façam bem. Por mais que muita gente use a rede social de uma maneira errada, né, e a gente pode falar nisso mais tarde, a função da rede social ela é fazer com que você acesse a própria rede social. Ou seja, ela vai te passar tudo que te dá mais prazer. Então, assim, a rede social nada mais é que um lugar muitas vezes mais prazeroso que a sua própria casa. Porque ali todo mundo concorda com você, ali você pode dar a opinião que você quiser, né? Então, na pior das hipóteses, se o Evandro discute comigo ou não concorda, eu excluo ele. Pronto, acabou a nossa amizade. Eu quebro esse vínculo e ele não aparece mais na minha rede. Então, quer dizer, é uma coisa muito interessante para o meu cérebro, né? Ter uma rede de milhares e milhares de pessoas que concordam com o que eu estou falando. É, exatamente isso. Principalmente agora nessa quarentena e a gente tá vendo, né, a galera toda se juntando em posts, em grupos. Tem gente que usa isso pro lado bom, tem gente que usa isso pro lado ruim, né? Eu vejo que é uma coisa que realmente faz muito sentido e é uma coisa que tem mexido muito com o cérebro, que tem gente que chega a ser internada, né? Eu não sei como funciona aí, mas aqui tem essas clínicas que internam as pessoas que são viciadas em rede social. E eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Que a pessoa não consegue ficar mais do que 2 minutos sem atualizar as redes sociais, né? E até tem alguns estudos que mostram já que a rede social por si é um dos grandes causadores aí dessa causa gigantesca que tem as pessoas com ansiedade. E aí porque a pessoa fica querendo saber de tudo ao mesmo tempo, e nunca o número tá bom para ela, só bater 1 milhão de likes ela não vai gostar e tal. E aí o que acontece é que a pessoa começa a criar doença, ela começa a criar aí problemas psicológicos que muitas vezes são muito difíceis de reverter e alguns quase irreversíveis. Né? Então é uma questão de aprender a lidar, isso é muito novo, eu imagino, né? Sei lá. A gente desenvolveu o nosso corpo aí há milhões de anos. E aí a gente tem a rede social o quê? 20 anos, não mais que isso. E agora a gente tem que aprender a lidar com isso. Não, mas isso é um assunto muito, muito importante também, porque tem uma coisa que é muito antiga e tem uma coisa que é muito nova, né? A coisa que é muito antiga é o vício. O vício, ele é antigo desde os primórdios, né? O que é o vício? O vício
é um hábito que te faz mal. E a virtude é um hábito que te faz bem. Então, o que acontece? O que é o vício da rede social? A rede social, assim como diversos tipos de comportamentos que a gente tem, a rede social ela tem alguns vieses bem interessantes, se você for perceber. Por exemplo, para que você entre no Facebook, ele é fácil ou é difícil de acessar o Facebook? Fácil. Extremamente fácil. Então, o que acontece? Ele é um ambiente extremamente fácil de acessar, ele é todo padronizado, se a gente for ver bem, ele não muda nunca, desde o início ele tem o mesmo padrão, tá? Então, o que acontece? Para você conseguir manusear essa rede, ela é muito fácil de manusear. Então, o que acontece? Ele tem dois vieses bem interessantes também dentro do Facebook. Por exemplo, o curtida e o comentário. O curtida é a tangibilização de um reconhecimento. Se você fala agora alguma coisa interessante para as pessoas e você começa a ver os coraçõezinhos subindo ou as pessoas fazendo assim, assim, você reforça aquela ideia que você tinha. Então, quer dizer, quando você lança algum assunto lá e muitas pessoas curtem isso, é a tangibilização de que você está indo para o caminho certo. O cérebro vicia nisso a ponto de liberar dopamina quanto mais curtidas você tem. Então, o que acontece? É tipo a experiência do ratinho, tá? Do ratinho que ficava teclando ali a teclinha para sair comida. E cada vez que ele teclava e saía comida, ele liberava dopamina. Da mesma forma, o que acontece? A gente entra na rede social, tem mais curtida, libera dopamina e me dá prazer. Então, o que é o vício? O vício é você ficar dependente deste prazer por este viés. Entendeu? Sim. Então o que acontece? A gente acaba, se eu até aqui no próprio curso de doutorado, eu estou fazendo uma disciplina que trabalha a questão da desconexão, né? E a gente está estudando bastante sobre isso, assim. Por exemplo, se você for mapear os tempos em minutos que você fica conectado a uma rede social, gente, você perde um tempão absurdo na sua vida. Um tempão absurdo. E se a gente for ver bem, as pessoas pararam de ler, as pessoas pararam de curtir um parque, as pessoas pararam de se exercitar, as pessoas pararam de fazer várias coisas que antes do celular, ou antes da internet, ou antes da rede social se fazia. Se a gente for pegar filme antigo, onde não existia smartphone, como a vida era diferente. Né? Então o que acontece? A rede social ela se torna um vício exatamente quando você depende dela para ter prazer. Né? E o que acontece é que, obviamente, o trabalho voltado à rede social, ela também retroalimenta isso. Então, o que acontece? Por exemplo, eu quero achar uma solução, onde é que eu vou? Eu vou para a internet. Eu quero encontrar alguma coisa, eu vou lá, dependendo das redes que eu sigo no Facebook, eu vou encontrar uma solução específica. Então, quer dizer, essa dependência, ela se torna cada vez mais forte, entendeu? E tem uma outra coisa que é muito louca também, que é a própria questão do comportamento. O comportamento de você virar a tela, clicar e baixar o dedinho, entendeu? Isso aqui já está automatizado no nosso cérebro. Experimenta mudar o ícone do Facebook no celular para uma outra tela. Você vai abrir outro software no lugar. Muitas vezes você vai abrir, porque você está acostumado a rodar, baixa e clica. Rodar, baixa e clica. Entendeu? Se você roda, baixa e clica e bota um outro ícone, você abre outros programas. Sim. É muito louco isso. É que nem parar de fumar. A pessoa que para de fumar, o que ela faz? Às vezes ela pega uma caneta e fica no meio do dedo. Né? Ela tem que ficar com alguma coisa ali porque ela tem um hábito comportamental disso também. Então é uma indução absurda o que a rede social acaba trazendo. Isso só falando, obviamente, em Facebook, né? Fora as outras dezenas que existem por aí, né? Certo, olha só, a Mayra ou Maíra Vilela escreveu: quando não tinha que fazer, você se voltava para a criatividade, né? Que eu lembro quando eu era criança, não tinha celular para ficar vendo joguinho, Claro. né? Não tinha que inventar o que fazer o dia todo. E hoje eu vejo aí, não julgo, né? Não sei se está certo, não sei se está errado, mas eu vejo aí os pais, a criança começa a reclamar, dá o celular, né? A gente até acompanha um caso de perto, assim, de uma criança de 6 anos que ganhou um celular
porque os pais não aguentavam mais que a criança estava em casa sem ir para a escola. Depois, Cara, isso é o caos. Isso é o caos. Para uma criança, isso é o caos. Porque a criança, até os 6, até os 8 anos de idade, é o momento que ela mais cria vínculos de conexões neurais e conexões com os pais, com o exemplo dos pais. Ou seja, nós temos no nosso cérebro o que a gente chama de neurônio espelho. Ó, a Dani entrou. Nós temos o que a gente chama de neurônio espelho. O neurônio espelho é um tipo de neurônio que ele copia exemplos, ou seja, ele faz eu me parecer com outras pessoas, tá? Por exemplo, na selva, uma mãe macaco, uma mãe chimpanzé, por exemplo, ela pega uma noz, ela bota numa pedra, ela pega uma pedrinha, bate nessa noz até quebrar para tirar o que tem de dentro, tá? O que o macaquinho faz? O macaquinho observa a mãe fazendo, e depois ele vai lá e pega a noz, bota ali, ele pega um pauzinho, começa a bater, não consegue, ele volta até a mãe, ele observa a mãe de novo, ele pega a noz, bota na pedra, pega uma pedra, bate. Quando ele quebra essa pedra, o cérebro dele libera dopamina de aprendizado, ou seja, ele libera um prazer que ele conquistou a recompensa que ele estava batalhando. Consequentemente, o quê? Ele aprendeu uma função nova, elementar à sua vida. A rede social, por outro lado, como ela te toma muito tempo, e se você não tem maturidade o suficiente para saber o que você vai fazer e o que você tem que fazer com o tempo que te sobra, a criança não progride. Entende? Ela fica totalmente bitolada e, pior, totalmente dependente da rede social. O que é uma criança dependente da rede social? É uma criança que só vê mundo na rede social. Olha o perigo desse negócio. Se a solução não está ali, ela não sabe onde buscar. Entendeu? E aí ela olha para o lado, ela vê a mãe na rede social. Ela olha para o lado, ela vê o pai na rede social. Ou seja, que mundo, que estímulos de mundo uma criança vai ter se ela está na rede social? Aí pergunta para o Zuckerberg o que ele acha disso. Ele não vai te dizer nada. Ele vai achar normal. Isso porque para ele é um negócio dele, entendeu? Ele acaba viciando crianças, viciando a sociedade dentro de um produto que é dele, tá tudo certo, eu acho que é o trabalho dele. Agora, por que a gente discute isso? Para a gente ter exatamente a relação de que tipo de ferramenta é a rede social. E eu acho que aí é a tua expertise. Que tipo de ferramenta é? Para que serve o Facebook? Para que serve o LinkedIn? Para que serve o YouTube? Para que serve o Instagram? Entendeu? Porque além de viciar, você bota dinheiro lá sem resultado algum. Não é verdade? Muito, eu vejo que cada vez mais as pessoas têm tido uma relação quase de amor aí com as redes sociais e elas não entendem o que está por trás daquilo que eu, por exemplo, como tenho agência, nós vemos a rede social como um anunciante, como se fosse um outdoor gigantesco que está aqui na frente do escritório. Né? Então, para mim, na verdade, é triste, mas quanto mais as pessoas ficam ali, é melhor, porque mais elas vão consumir o anúncio do meu cliente, mais elas vão comprar do meu cliente. As pessoas não se dão conta que muitas vezes elas são manipuladas a sentirem emoções, a se sentirem mais felizes ou mais tristes, ou que tem campanhas de marketing que pegam muito pesado para que elas se sintam desconfortáveis e comprem um produto, comprem um serviço. Né? Então, inclusive, o próprio Facebook foi penalizado por isso, porque eles fizeram vários testes há um tempo atrás, né? E eles ocultaram aí o feed para um grupo de pessoas, eles mostravam só notícias ruins e tal, e para outros só notícias boas para ver o comportamento das pessoas. Né? E até hoje eles são muito julgados por isso, e as pessoas não se dão conta de que elas acham. Eu vejo muita gente postando no seu Facebook assim: esse Facebook é meu e eu não autorizo que usem meus dados e tal, tal. Meu anjo, o Zuckerberg tem até seu CPF e a senha do banco, se duvidar. Então, não é assim que funciona. As pessoas precisam entender que a relação de rede social não é um lugar bom de se morar, porque você só é vítima de coisas. E quais coisas? Além do hate, de as pessoas ficarem brigando o tempo todo lá, você é vítima de anúncio, você é induzido a comprar coisas o tempo todo. E tem dois tipos de publicidade. A publicidade que é propriamente lá o anúncio, que eu mesmo aqui produzo, e quem me assiste recebe meus anúncios aí direto, sabe do que eu tô falando. Mas a gente não pode esquecer que tem uma outra coisa que para mim é tão nociva e tão danosa quando não é bem feita, que são os influenciadores que fazem de conta que usam alguns produtos para induzir as pessoas a comprar sem falar que aquilo é propaganda, que é um outro problema que se tem aí dessa comunidade mais jovem, mais moderna e mais conectada. Né? Então não importa, se você vai estar no Facebook, vai estar no seu Instagram, e você só quer ver, quer rolar o feed, você vai receber anúncio. Você vai ver foto de pessoas que vão dizer para você que você não está bonito o suficiente, que você não é jovem o suficiente, que você não é
tão incrível, tão bom gestor, empresário, empreendedor o suficiente. E que para isso você precisa comprar este curso. E aí o negócio começa. E aí você tem que entender que cada vez que você entra ali, você para de viver com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, né, com seu namorado, com a sua namorada, com qualquer pessoa, com a sua equipe de trabalho, com seus colegas de trabalho, o que você acha que a rede social é melhor, você está perdendo um tempo, você está sendo uma massa de manobra, você está sendo um negócio extremamente manipulável na mão desse, que é um robô gigantesco que fica entregando anúncio para você. Para mim, a rede social é um puro lugar de colocar anúncio. Tanto que tem gente que me escreve no Facebook, tem gente que me escreve no Instagram, e eu levo dias para responder. Por quê? Porque para mim o Facebook e o Instagram são ferramentas de trabalho. E se eu fosse, por exemplo, um metalúrgico, eu não passaria, eu não dormiria na empresa onde eu trabalho. E para mim o Facebook e o Instagram é a mesma coisa, é o lugar onde eu trabalho. Eu vou lá, posto meus anúncios, posto o meu conteúdo e saio correndo, porque eu não quero essa vida. Né? E uma coisa que é bem engraçada é o seguinte: todo mundo, quando vai descansar na hora de almoço do trabalho, que vai no banheiro, que a gente sabe que fica olhando no celular também, final de semana e de noite, onde que a pessoa descansa e relaxa? Na rede social. Então, o que acontece? Durante o dia ela ganha seu dinheiro, para a noite ela vê propagandas e gastar o seu dinheiro. É um negócio que não funciona. As pessoas precisam entender que não é um lugar legal de se viver, que sempre vai ter alguém dizendo para você: você não é tão bom o suficiente, você não é tão incrível o suficiente. E para que você seja o suficiente, eu estou vendendo isso aqui. É sempre isso, é assim que funciona. Não, isso desenvolve o quê? Ansiedade. Total ansiedade. Porque você está sempre correndo atrás da máquina, entendeu? E outra, internet, rede social é lugar de quê? De pessoa feliz. Tu vê todo mundo feliz, todo mundo muito bem. Por quê? Porque você vai postar ali fotos de lugares bacanas que você tá. Você não vai botar uma foto de você depressivo, de você chorando, de você triste. Claro, ainda que tenham pessoas que tratam a rede social como a sua sala de terapia, né? Isso eu acho que é pior ainda. Mas o que acontece? Você só vê gente feliz e você começa a desconfiar da sua própria vida. Poxa, que vida desgraçada que eu tenho, porque para eu ir para Paris, eu tenho que morrer trabalhando, eu tenho que vender um carro, eu tenho que vender uma casa e o cara tá lá em Paris toda hora, entendeu? O que acontece é que está se dando muita ênfase a isso. O que eu digo para as pessoas? Tá? O que eu costumo dizer para as pessoas? Retirem ícones, né, da rede social do seu aparelho. Se você quiser acessar uma rede social, tenha um pouquinho mais de dificuldade. Vai lá, abre o browser, digita www.facebook.com, entra com a sua senha de novo, entendeu? Ou seja, quando você dificulta a entrada, esse delay de 5 a 10 segundos que você tem para entrar na rede social, você já consegue racionalizar o comportamento que você está tendo. Você consegue se desviciar, você consegue se desvincular dessa necessidade. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho Facebook hoje? Tenho. O que eu faço? Quando eu tenho alguma coisa legal para dizer, aí eu vou lá, acesso www.facebook, entro com a minha senha, pá, aí eu coloco uma coisa ali e saio. O outro dia, eu tenho uma outra coisa legal, ou um curso que eu estou lançando, alguma coisa, eu vou lá e divulgo. Quando eu vejo, já tem gente que curtiu aquilo. Mas eu não fico abastecendo a todo momento, entendeu? Então, o que acontece? Quando você acaba fazendo isso, eu peço para as pessoas sempre fazer um teste, tá? Elas medirem o tempo que elas ficam conectadas antes e depois de começarem a realizar esse tipo de tarefa. Veja quanto tempo, gente, quanto tempo você perde na rede social. Aí você vai conseguir entender o seu grau de dependência em relação à rede social. E você vai conseguir principalmente entender a utilidade da rede social. Ou seja, utilizar ela a seu favor. E não a rede social te usar. Porque dados é o novo petróleo do futuro. Se você pode ver, qualquer tipo de programa que se entra hoje, qualquer tipo de aplicativo, aí você vai dizer, são todos os aplicativos da internet, agora são gratuitos, que coisa bacana. Não existe nada gratuito, gente. Não existe nada gratuito. Tá? O que acontece é que os seus dados são muito mais importantes do que a solução oferecida. Então pode ser um programinha que resolve a tua vida, mas ele está captando os seus dados a todo momento. E ele vai vender, ele vai fazer alguma coisa com esses dados, ele vai trocar, entendeu? E isso vale moeda hoje em dia. Não é? Então o que acontece? Por exemplo, se vocês aí quiserem comprar um banco de dados para entender melhor o cliente, quanto é que custa isso?
É uma fortuna que custa. Né? Então, quer dizer, isso é captado do tempo que você vai ficando, das palavras que você vai digitando, dos textos que você vai procurando, entendeu? Então, quer dizer, isso é muito real. Então, eu tenho absoluta certeza que o Facebook hoje conhece mais você mesmo do que você mesmo se conhece. Isso é um fato absurdo. E eu tive recentemente aí um treinamento da própria equipe do Facebook dos Estados Unidos, né? Que a gente, como agência, é uma agência, a gente consegue algumas facilidades. E eles mostraram pra gente alguns avanços, na verdade, de campanhas de anúncio, que, por exemplo, se há 6 meses atrás você digitou lá no Google, em qualquer lugar do seu celular, que você estava a fim de comprar, sei lá, água com gás, ok? Água em algum lugar, gás em outro lugar. Pelos próximos 6 meses, o Facebook vai deixar você ali vendo aquele tipo de anúncio. Você, em algum momento, vai entrar no site para comprar a sua água com gás e você não vai comprar a sua água com gás. O que o Facebook vai fazer a partir desse momento? Ele automaticamente vai mostrar para você centenas de campanhas diferentes com layouts feitos automaticamente para as pessoas, para o Facebook saber que tipo de layout você gosta. Então, quando a foto está grande e a letra pequena, você clicou, todos os seus anúncios vão ser foto grande e letra pequena. E automaticamente o Facebook vai fazer isso para fazer você conseguir comprar mais. Que é igual a Netflix. A Netflix já faz isso hoje, né? Eles têm lá as capas dos filmes. Aí se eles veem que você não clica naquele filme que eles querem que você clique, que tem o top 10 lá agora e tal. Aí se eles veem que você não clica, eles trocam a capa e fazem várias versões da capa até você clicar. E aí eles começam a perceber. Quando tem a foto de rosto, essa pessoa clica. Então todas as suas capas viram foto de rosto. Todos os seus filmes têm foto de rosto. Quando isso aqui tem foto de paisagem, a pessoa clica. Então, todas as suas capas viram foto de paisagem. Né? Então, é uma coisa que você tem que entender que existe uma manipulação. E não é uma manipulação pro mal. A gente quer a facilidade. É por isso que a gente paga o Spotify. Claro. Para não ouvir anúncio. É por isso que a gente paga o YouTube Premium. Para não ouvir anúncio. É por isso que a gente compra a Netflix. Por que a Netflix derrubou tão rápido a locadora, galera? Não é porque é inovador que é a internet. Porque a gente não precisa sair de casa e muitas vezes não precisa pensar que filme que a gente vai assistir. Que tinha que ir na locadora, parar, pensar, reservar, rezar para aquele lançamento está disponível. Agora está disponível, eu assisto um, a Netflix já engata um filme no outro, já engata uma série na outra. Quando vê, eu tô há 20 dias assistindo e eu nem me dei conta. Então é uma coisa que a gente tem que pensar que essas ferramentas, elas estão certas, elas estão vendendo o produto dela, que é a exibição de publicidade. O errado é a gente condicionar a nossa vida e a nossa felicidade a essa questão da rede social, né? Que nos julgue aqui quem nunca foi escravo de like do Facebook, né? Já tive essa fase também e hoje eu vejo que é uma grande bobagem que isso não traz dinheiro nenhum, né? Hoje, por exemplo, às vezes que eu vendo muito mais no cara a cara com a pessoa, pegar o telefone ligado, que efetivamente uma pessoa que me segue na rede social. Eu sei que seguidor, ele só vai me dar audiência. Quem compra mesmo geralmente não tá por ali. Oi, Claro, é isso aí. É isso aí. Tem um professor que chama Robin Dunbar, não sei se você já viu falar. Ele fez uma pesquisa muito interessante que diz assim: se o tamanho do cérebro influencia no tamanho de conexões que você possa ter, tá? O que ele descobriu? Que o ser humano consegue gerenciar muito bem até 12 conexões de pessoas próximas. Então, o que acontece? De todas as pessoas que eu conheço, eu consigo ter uma gerência próxima, né? Que eu consiga dar atenção mesmo, verdadeira, a somente 12 pessoas da nossa rede. Então, acima disso, são pessoas que entram e saem na nossa vida, mas a gente não consegue gerenciar de uma maneira tão positiva. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, de 12 pessoas, eu tenho aí a minha família, eu tenho né, até a questão dos primos, amigos mais próximos. A partir disso, a gente não consegue mais gerenciar. A gente não consegue mais dar atenção. Só que você tem 1000 amigos no Facebook. Então, assim, que vantagem te traz você ter 1000 amigos se você não tem a mínima condição de gerenciar até 12 pessoas no seu grupo? Tá entendendo? É o simples fato de o cérebro processar a questão da população que você está inserido, da população que te cerca. Mas, é como você disse, não adianta eu ter 1 milhão de pessoas me seguindo se eu não vou fazer dinheiro com isso. Muito pelo contrário, isso vai me dar mais trabalho
Porque cada coisa que eu falo, eu vou ter lá um monte de gente discutindo comigo, eu vou ter que me defender de um monte de coisas que eu falei, eu vou ter que fazer um outro vídeo explicando aquilo que eu falei. Então, assim, quanto que a audiência que te traz te qualifica ou te prejudica? Eu acho que essa é a grande questão. Muitas vezes, 10 mil seguidores valem muito menos que 1.000 seguidores que curtem aquele tópico, que passam aquilo para frente, que acessam a tua página, que compram o teu produto, que te indicam para outras pessoas. Então, assim, tanto que o próprio Instagram, ele tirou ali o número de likes, né, que se dava. Antigamente aparecia, né, tantos likes. O que o Facebook disse na época, quando ele tirou isso do Instagram? Ele disse que ele estava viciando as pessoas em like. Mas obviamente que não é isso. Obviamente que o que acontece? Se eu vejo lá o Evandro com 1 milhão de likes, eu vou dar dinheiro para quem? Para o Facebook impulsionar a minha publicidade ou eu vou dar para o Evandro usar o meu produto? Então o que acontece? Os influenciadores estavam tirando dinheiro da plataforma. Porque você via ali quantas pessoas curtiram e disse, pô, esse cara é importante. Eu vou pegar o meu produto, vou dar na mão dele, pago uma grana para ele, ele usa e apresenta o meu produto na rede dele. Que é muito mais eficiente do que eu impulsionar isso para todo mundo, entendeu? Então o que estava acontecendo? Aí ele pegou e tirou isso. Então agora só a pessoa que consegue enxergar, né? Quantos likes teve, mas a gente não consegue enxergar. Então, quer dizer, ele desvinculou porque ele estava perdendo o mercado, entendeu? É, Então, assim, é como você falou, Evandro, é uma manipulação, né? E o que a gente tem que aprender a fazer? Saber que mundo assim, que a gente se encontra, que tipo de comportamento a gente está tendo, quem a gente está beneficiando e como as pessoas estão sendo beneficiadas, né? uma coisa que é bem importante deixar claro, né, que as pessoas na internet elas querem ver muito número, elas querem saber que números que a gente tem, que números que a gente alcança. E esse não Sim. é o fundamental, né, não é o mais importante, o mais importante é a estratégia que está por trás. Como tu falaste bem antes, né, às vezes a gente tem um monte de seguidor, só vai te trazer mais peso do que te aliviar em muitas coisas. E até alguém comentou aqui que era uma questão de ego, na verdade, né? Então, e realmente é isso. Eu vejo que eu participo de vários processos de construção de imagem, de construção de autoridade, de pessoas que são hoje influentes no mercado. E a primeira coisa que eu digo para a pessoa é: isso aqui é um trabalho, então nunca me liga dizendo que o fulano tem mais like, que o fulano tem mais visualização. O que acontece é que o fulano tem mais dinheiro e é por isso que tem esses números. Né? Então eu já deixo isso claro, que essa questão de ego, essa questão de vaidade não pode entrar, assim como não pode entrar nos negócios. Né? E a rede social não é um espaço em que você, infelizmente, não é um espaço para criatividade, é um espaço para negócios. Eu costumo dizer que a rede social é igual você pegar o Excel financeiro da sua empresa e ficar inventando um monte de coisa. Não adianta, porque o número não mente. E tem gente que usa a rede social para criatividade, beleza, ótimo. Só que a rede social é um espaço de venda. Né? E aí tudo bem se você é criativo, você quer aí fazer uma rede social bacana, você quer ter um feed harmônico e lindo para as pessoas entrarem, mas você está colocando milhares de reais de anúncio para as pessoas entrarem nesse seu feed lindo. Se você não está colocando dinheiro, não adianta. Você tem que entender que é um negócio de anúncio. Né? A rede social é o novo jornal. A diferença é que com o jornal a gente não conversava e com a rede social a gente conversa. Né? Então, e aí na rede social, no jornal era cada um na sua casa e hoje está todo mundo junto num lugar só. Mas tem que entender que é um lugar para anunciar. Eu acho que essa pandemia que tem aí agora é muito prova disso, que a galera tá muito o tempo todo querendo comprar e querendo comprar. A gente teve um cliente que é de delivery, que chega a ser engraçado. Ele arrumou o prato que ele fazia lá, que era um express, meio-dia e tal, e ele passou de 13 para R$ 9,90 o preço. E ele não dá conta, e ele tinha lá umas pessoas que trabalhavam para ele, e ele teve que fazer 3 cozinhas separadas para conseguir colocar. Sabe como que a gente começou a campanha dele? Só falando que era almoço abaixo de R$ 10. Aí o que ele fez, o que a gente fez com esse cliente? Pedimos para os funcionários dele curtirem e comentarem esse post no começo orgânico. Aí eles marcaram um amigo, que foi marcando um amigo, que foi marcando um amigo, que foi marcando um amigo. E ontem só o cara entregou aqui 221 almoços numa cidade que tem, sei lá, 500 mil habitantes, um pouco menos, eu acredito até. É muito grande, é muito significativo. Por que as pessoas compraram? Porque um falou que era bom e aí o outro foi na onda, e o outro foi na onda, e o outro foi na onda. Aí é assim que se fala. Né? Então, se você não tem essa estratégia por trás, não adianta você
pensar em como que você vai ganhar dinheiro. Você tem que entender que rede social é você, infelizmente, conduzir o pensamento. Eu não gosto da palavra manipular, mas você conduzir o pensamento da pessoa para onde você quer. Você tem que fazer o canhão de atenção da pessoa virar para o lado que você quer que ela vire, porque senão ela não compra de você, né? E quanto mais tempo você ficar ali, mais você vai ser persuadido, né? Experimenta hoje entrar em algum Instagram que você nunca entrou de qualquer marca. Durante um ano você vai ficar recebendo anúncios dessa marca, mesmo que você só entre e saia desse Instagram, você não faça nada. Existe uma configuração de anúncios para isso. Então você tem que entender que marketing é venda. E a gente está fazendo o que na rede social? Vendendo o tempo todo. A gente se faz de legal? Sim, porque a essência é bacana. A marca, a empresa é bacana. Mas não é romance, né? A rede social não é legendas bonitas e fotos com flores. Não, isso não vende. Não vende, não vende. E na sexta que a gente vai montar aí uma estratégia boa de vendas, né? Usando tudo que a gente está falando, vocês vão entender aí, na verdade, o que precisa fazer para vender. E como é simples quando você sabe, e como é complexo e praticamente inalcançável quando você não conhece. Né? Então, eu sempre digo para os meus clientes, cara, para de andar o dia inteiro no Facebook e no Instagram, vai ler um livro, vai aprender, vai ver uma série de vídeos, sei lá, vai aprender qualquer coisa. Porque antes, eu lembro quando eu era criança, que a gente não tinha internet, a gente tinha que comprar a marca e era caro, era muito caro, eu lembro que o pai comprava, era super caro, e a gente tinha que ler aquilo, porque, meu Deus, tinha que saber aquele tantão de informação. E começou a ter internet, e era meio ruim, não tinha muita coisa para fazer. A gente ficava lendo sites de fofoca, notícia e coisa. Aí hoje, a gente não acessa site, a gente não vê blog, a gente não vê nada. A gente passa o dia no Facebook e no Instagram. Meu Deus, onde é que a gente vai estar com a nossa cabeça daqui 10 anos? O que a gente vai fazer daqui 10 anos? O que está acontecendo, entende? Eu não consigo imaginar isso, talvez tu possa nos dizer, mas eu fico até com um pouco de pena dessa geração nova, e hoje eu vejo essa galera mais jovem, aí de 16, 17 anos, que é muito ligada em rede social, eles acham que eles sabem de tudo, eles acham que eles têm conhecimento do mundo, porque eles vivem no Facebook em um grupinho. Né? Outro dia, minha sobrinha, que tem agora 14 anos, a Vitória, a gente estava conversando e aí aconteceu alguma coisa, algum fato importante. E ela disse, nossa, mas importante para ela, que tem 14 anos. Aí ela disse, nossa, como é que vocês não sabem disso? Eu disse, disso o quê? Ela explicou o que era. Eu disse, mas, Vitória, ninguém está falando sobre esse assunto. Ela disse, tá todo mundo no meu Face falando isso, falando, como é que tu não sabe? Deixa eu te mostrar. E ela rolou o feed do Facebook dela e só tinha gente falando sobre aquele assunto. Era uma banda, alguém aí que tava chegando. E aí, o maldito TikTok, olha, pelo amor de Deus. E tem outra rede social nova, que é o Like, que é pior que o TikTok, hein? Que é pra gente mais nova, tipo criança de 9, 10 anos nessa rede social ali. E aí, o que acontece é que as pessoas têm a impressão de que elas são as donas do mundo, e não é assim. Né? E eu fico muito preocupado, principalmente como tem um negócio, com os novos profissionais que chegam no mercado achando que sabem tudo porque, sei lá, leram uma frase de impacto no Facebook que alguém fez para vender um curso depois. Né? Então a pessoa não entende o que tem por trás daquilo tudo, né? Não, e o mais maluco disso é porque o que acontece? Nós aprendemos os estímulos que nos são dados. Quando eu falei o caso lá da macaquinha, lá que quebrava nós, né, pro filhote aprender, ele aprende por observação, ele aprende por determinados tipos de estímulo. Então, que tipo de estímulos que você está colocando dentro da sua cabeça para ter as conclusões que você está tendo hoje? Né? Será que o Facebook é um bom educador? Será que nós não estamos sendo educados através de uma ferramenta social? Né? Alguém, por exemplo, acessa... Está participando mesmo dos homeschoolings agora, assistindo os vídeos das professoras? Alguém está fazendo isso? Alguém acessava telecurso segundo grau na nossa época, quando a gente era adolescente, que tinha, lembra, de madrugada? Alguém acordava de madrugada para assistir telecurso segundo grau? Não! Por que não? Porque é um assunto chato. Por que é assunto chato? Porque é assunto útil. É coisa que faz com que você aprenda, desenvolva, tem que usar a cabeça para pensar. E se a gente for perceber bem, o Facebook trabalha, está falando de Facebook, mas pode ser qualquer tipo de rede social, tá? O Facebook trabalha com 2 elementos básicos de engajamento: comunicação e coletividade. Tá? A comunicação é
o ato de conseguir passar a informação para qualquer pessoa, para qualquer cliente, da melhor maneira possível, da maneira mais fluente possível. Então, eu só vou conseguir engajar alguém se eu conseguir comunicar com essa pessoa, não é assim? Quantas pessoas, quantos líderes, quantos empresários não conseguem ir para frente da sua equipe e passar um recado porque eles não conseguem comunicar com essas pessoas? Quantas pessoas têm dificuldade em falar com o conselho de gestão e com o operacional da sua empresa? Né? Chega lá para dar uma palestra para o operacional, os caras olham e falam, olha o jeito desse cara, uma linguagem corporal errada, tom de voz errado, as palavras que ele usa errado, não consegue engajar. Então, quer dizer, não consegue comunicar. Então, o Facebook ele consegue fazer isso com maestria. Por quê? Porque ele ocupa das dicas que você mesmo dá, como você é, né? Para engajar as pessoas certas para comunicar de forma correta para você. Então você sempre vai se sentir muito bem ali. E você acha que se sentindo muito bem ali, aquilo ali são estímulos corretos para o seu cérebro. Então quer dizer, o cérebro vai dizer, eu vou aprender com o quê? Com esse tipo de informação que está aqui. Então que tipo de aprendizado a gente está tendo com rede social hoje? Então, assim, não procurem aprender na rede social. Vocês têm que aprender que rede social é uma coisa e vida é outra completamente diferente. Quantas pessoas a gente vê no LinkedIn, por exemplo, que são... Eu não consigo encontrar no LinkedIn um profissional que não seja de sucesso. Você já conseguiu encontrar alguém lá? Não, imagina, até quem está em recolocação profissional. Meu Deus, é ostentação, é parede de troféu. Estou em busca de um emprego que me valorize, porque eu sou mais, eu sou melhor do que qualquer outro profissional do mercado. Eu penso, meu anjo, não. Porque os bons, inevitavelmente, estão trabalhando. Né? Eu sei, isso é péssimo, né? E tem gente que me critica muito quando eu digo isso nas palestras, mas, cara, se uma pessoa está sempre sem emprego, se ela está desempregada, desconfia porque alguma coisa tem. Os bons estão trabalhando. Ou o quem é muito bom ou trabalha muito em alta performance, geralmente tem uma empresa de consultoria, alguma coisa assim. Né? Mas não cai direto na lábia, porque todo mundo é de sucesso. Né? Por exemplo, se vocês verem aí, vocês estão nos assistindo, forem olhar meu Instagram agora, por exemplo, eu adoro falar isso porque é a vida real. Nossa, parece que eu dou palestra em um lugar incrível e tem um monte de gente me assistindo. Se vocês soubessem todo o perrengue que eu passo, que às vezes eu tenho que me trocar de roupa atrás do palco. E às vezes a galera tá me olhando trocar de roupa, que eu falo às vezes 8 horas e o contratante não me dá uma água. Ou que às vezes a gente já teve que pegar uma van ou um ônibus para ir até o lugar da palestra. Ninguém enxerga, mas no Instagram eu dou para a pessoa o que ela quer, que é o case de sucesso. Só posto a foto da minha palestra em Miami. Se vocês soubessem como foi esse negócio, vocês diziam, apaga essa foto, faz de conta que tu nunca foi, tá bom? E aí, é isso que você tem que entender. Que o Facebook e o Instagram dá isso pra você. E você, quando tem uma empresa, precisa induzir as pessoas a pensarem como você quer. Não é mentir. Eu estive lá, eu dei a palestra e a foto existe. Tá ali, tá tudo certo. Mas o por trás nunca foi mostrado. E é isso que talvez as pessoas fiquem depressivas, ansiosas, por causa que ela só vê aquela foto. Elas dizem, nossa, eu quero dar um curso, eu quero ser igual o Evandro Carter, ele dá um curso. Se vocês soubessem que eu quase fui em pé no avião, porque não tinha mais lugar. Então, né, vamos segurar aí um pouco. Olha só, o Jamur perguntou aqui pra gente o seguinte: como identificar um bom profissional para nos conduzir de forma assertiva em neuromarketing? Eu acho, Jamur, que é o Alexandre, né? Então, o Alexandre é um cara da Europa, né? Pelo amor de Deus. Manda um sushi pro cara também, né, Jamurzinho? O Jamur aí, ele tem a marca mais conceituada de delivery de sushi e vinhos maravilhosos aqui da Serra. Né? Você pode trocar uma ideia aí depois. E, cara, Jamur, eu acho que é isso que você precisa também, tá certo? Entender um pouco mais a psicologia da pessoa que vai comprar. Nossa, quanto comentário para baixo. Porque a TV Cultura foi banida... Só um pouquinho, deixa eu só falar um recadinho pro Jamur. Qualquer profissional, você tem que olhar a trajetória desse cara. Eu acho que o que mais interessa em qualquer pessoa que vai te passar qualquer tipo de recado é a trajetória. Eu tenho certeza que todo mundo que está entrando agora pela rede do Evandro e que não me conhece, não conhece a minha trajetória. Pode olhar aqui e pode dizer, pô, que bacana, estou gostando da ideia desse cara. Ninguém vai dar a vida para me seguir, ninguém vai lá e vai comprar os meus cursos, ninguém lá vai comprar o que eu estou dizendo, entendeu? Eu acho assim, não comprem nada de ninguém, por mais que aquilo faça todo sentido para você. Pô, o que o Alexandre está dizendo tem lógica, faz sentido, pô, gostei. Não compra.
Vai lá, estuda a trajetória dessa pessoa, o que que ele fez para chegar até aqui, o que que ele já estudou, onde é que ele deu aula, tem foto dele dando aula, tem foto de pessoas, tem depoimentos sobre esse cara. Eu acho que isso agrega valor ao profissional. Então, falar bonito, gente, eu vi papagaio que cantava hino. Então, assim, ó, o falar não significa absolutamente nada, entendeu? Tudo que eu e o Evandro estamos fazendo aqui não deve significar absolutamente nada se vocês não forem atrás da trajetória do Evandro e forem atrás da minha trajetória. Então aí consolida o aprendizado. Se vocês entrarem em contato comigo agora, eu vou responder com o maior prazer qualquer tipo de pergunta, mas eu reforço. Não comprem nada de mim sem antes olhar a trajetória. Eu acho que essa é a ideia, sabe? E os cases, né? Eu vivo muito esse mundo da internet. Cara, todo mundo já ganhou 1 milhão na internet. Todo mundo investiu R$ 100 e fez R$ 10.000 em 2 horas. Aí a gente vai olhar o Instagram da pessoa, quando ela viaja para o interior da cidade dela. Aí o escritório dela ela não tem, porque ela trabalha em home office, ela não tem uma equipe porque ela é desconstruída, descolada. Cara, começa a desconfiar, como é que essa pessoa vai te ajudar a ganhar R$ 1 milhão se você vê que essa pessoa não tem, ou que essa pessoa conta muita história, se a pessoa é tão incrível e não tem um cliente dando depoimento sobre o trabalho dela. Começa a desconfiar, porque a internet, como eu falei, a internet é um teatrinho, né? E as pessoas ficam assistindo aquele teatrinho até a hora que elas compram. Não começa a desconfiar de tudo que oferecem para você. Mas tudo mesmo, desde que seja um copo d'água, sei lá, um voucher para você jantar de graça no restaurante. Não existe jantar grátis, cara. Não tem. Desconfie dos Dalai Lamas do Facebook. Nossa Senhora do céu. Aqueles anúncios, né? Tem uma galera que pega pesado, assim, sabe? Tipo, sua empresa vai falir em 3 meses. A galera já congela e guarda essa informação e a partir dali aquele cara é o novo guia. Não é assim que funciona. E tem uma coisa que eu até nem sei se é uma coisa que a gente deveria naturalmente falar, mas que eu sempre digo toda essa gente que vem aí e caga discurso, caga regra, fala um monte de coisa pra você e diz, você pode, acorde às 4 da manhã e vem assistir minha live. Essa galera tá com a vida feita. Os pais geralmente deram todo o dinheiro que essa pessoa precisa. Essa pessoa tem uma equipe de 20 pessoas em que ela se levanta, grava o vídeo dela e volta a dormir depois. Então, nem sempre tudo que você vê, aquele cenário perfeito. Eu conheço casos aqui da minha cidade, que tem gente que lança curso online e vai aqui numa garagem que só trabalha com carros de luxo, loca um carro de luxo por um dia para gravar os vídeos dizendo, eu já ganhei o meu R$ 1 milhão e você já ganhou o seu R$ 1 milhão, eu vou te ensinar. E a pessoa arranca com sua Ferrari e vai embora. E a gente encontra a pessoa a pé no outro dia, meu anjo. A internet é assim, você tem que entender que não é do jeito que parece um story. E eu acho que esse link é maravilhoso, Evandro, porque a gente consegue, dentro desse exemplo que tu passou, desconstruir a ideia entre manipulação e persuasão. Sim. Tá? A manipulação é você induzir alguém a comprar algo que você não vai entregar. A persuasão é completamente diferente. É você chamar a atenção da pessoa para oferecer uma ideia. Então, por exemplo, para que eu te venda alguma coisa, você tem que me olhar, você tem que focar o olhar em mim. Isso é persuasão. Para que você foque o olhar em mim, eu tenho que chamar a sua atenção. Então, eu tenho que te conhecer. Então é isso tudo que a gente discute. Como eu vou conhecer o cliente para chamar a atenção dele para vender algo? Por exemplo, eu posso botar R$ 1 milhão lá no Google, ele vai pegar meu site, vai botar lá em primeiro lugar, as pessoas clicam ali, ele vai para um site ridículo, um serviço ridículo, ninguém vai comprar, você vai botar você vai dizer que o Facebook, que o Google não funciona. Não, é você que não funciona. Então, assim, tá entendendo? Então, assim, manipulação é vender o que não entrega. E tem muita gente que manipula. Diz que vai entregar alguma coisa e não entrega. Eu já recusei vários trabalhos porque eu tinha a consciência de que aquele diretor daquela empresa não estava engajado. Ele queria que eu fizesse o trabalho por ele. Então, eu digo, você vai ter que vir aqui 8 horas da manhã falar com a equipe e tal. Não, mas 8 horas da manhã eu não posso. Então, quinta-feira. Não, quinta-feira também não posso. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar assim. Porque eu sei que não ia funcionar, entendeu? Ele queria que eu fizesse o trabalho para ele. Isso é manipulação. Por exemplo, se eu pego o dinheiro dele e eu não ia ter sucesso, aí ele ia se sentir enganado. Mas, entendeu? Então, quer dizer, se você cobra o que você cobra, é porque você faz. E isso é persuasão. Se você não faz, é manipulação. Emagreça em 7 dias, é manipulação.
Até o Jamur comentou aqui que o mundo tá cheio de coach 6 em 7, bem complicado, né? Sobre isso eu só posso falar aqui, galera, a maior furada fazer 6 em 7, sabe por quê? Você pode ganhar 100 mil reais uma semana, e tá certo, e o Érico que vem, tá tudo certo, tá? Só que o que não é dito é que para você fazer 100 mil, você tem que ser muito bom no que você está fazendo, e no marketing principalmente, ser muito convincente nos seus vídeos, nas suas chamadas. Você vai ter que colocar uns 20 mil reais em anúncio. Você vai gastar uns 10 mil para gravar o seu curso, para fazer essas campanhas, os seus... Depois desse dinheiro, se você ganhar os 100, só aí já foi 30. Aí você já tira mais uns 10% da operação do cartão de crédito. Mais o que você vai tirar de imposto e mais o que você vai ter que... O dinheiro que você não trabalhou todos os dias para fazer esses 6 e 7. E mais para frente que você vai ter que começar a entregar esses 6 e 7. Vai te dar aí um salário de 3 mil reais durante 6 meses. 18 mil reais é o que sobra para você. Então... É muito ruim, tem que realmente comprar de quem você confia. E não tá certo ou tá errado. O cara que vende 6 em 7, ele é fenomenal e funciona. Claro. Eu fiz, bati 6 em 7, quase morri, não dormia, só gravava vídeo, ficava fazendo ao vivo, e fiz. Botamos lá 23 mil reais em anúncio, fizemos só de 6 e 7. Quanto efetivamente me sobrou no final? No final, o que me sobrou, posso falar, me sobrou 19 mil reais. E 19 mil reais... Se eu fizesse 2 palestras, eu ganharia o mesmo dinheiro com 2 horas de trabalho. Eu trabalhei mais de 100 horas para ganhar 19 mil reais. Então, tem formas mais inteligentes de você fazer esse negócio. Claro. Não é assim que funciona. A galera acha que compra um curso. Comigo acontece muito isso. O cliente vem para mim, compra o método Astro e acha que ele pode tirar férias na costa do Sauípe ou em Paris, que o Evandro vai fazer. O Evandro não faz nada, o Evandro te ensina e te dá o caminho. E qualquer profissional sério é assim. Se eu disser para você que você vai vender, eu estou mentindo, porque eu não sou o dono do Instagram, eu não sou o dono do cartão de crédito das pessoas para passar o cartão lá para você. Eu te ensino um jeito de funcionar. E é assim, se você tem um site ruim, como o Alexandre falou, o seu produto não vai vender. Se o seu marketing está ruim, se você é romântico na rede social, não entende que é um campo de guerra e que só vai vencer quem botar mais dinheiro com a melhor estratégia, você não vai dar certo, entendeu? E tem gente que precisa entender que tem que se atualizar. Eu vejo, por exemplo, pessoas que são excelentes. Elas eram excelentes antes da internet. E elas tentam de toda forma e elas não conseguem entrar com o mesmo sucesso na internet porque falta o caminho, muitas vezes, né? Então, não adianta, por exemplo, uma coisa clássica que está acontecendo com a gente. A gente está fazendo semana de lives, tá certo? O Instagram parou de notificar as pessoas de que eu estou fazendo live, acho que é porque eu estou fazendo todo dia. Né? Eu comecei a ver que quando eu travo os comentários aqui, ele não manda os anúncios. Então eu liberei os comentários aqui e voltou a funcionar. Olha que louco isso. Se eu fizer as lives que eu estou fazendo com você, e todas as minhas lives, e eu só fizer a minha live, ficar ao vivo aqui esperando a galera entrar, não vai entrar ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas têm mais o que fazer. O que você tem que fazer é estimular as pessoas a quererem assistir você. Por que assistir uma semana de neurovendas e marketing digital? Esse é o grande lance. Você tem que entender por que as pessoas vão assistir você, comprar de você. Senão, não tem mistério. Meu Deus, olha só quem entrou, Pati Leivas. Eu não consigo me aguentar quando eu vejo essa mulher online. Travei agora. Esqueci o que eu estava falando. Bom dia, Pati, tudo bem? E... É isso então, galera. Não, o que eu digo, Evandro? Eu digo o seguinte, você tem que ter uma boa solução. Sabe? Você tem que criar um produto que dê uma boa solução. Então, quer dizer, se dedique, coloque todas as suas forças numa grande solução. Não adianta botar dinheiro se você não vai resolver o problema de ninguém. Porque dura muito pouco, entendeu? Uma autoridade de 10 anos, você manter uma autoridade de um determinado assunto por 10 anos, gente, é muito trabalho, é muito estudo, é muita dedicação, é responder e-mail de todo mundo, é dar palestra de graça, é dar aula de graça, é fazer vídeo de graça. Mas a diferença é que o povo acha assim, para que eu vou fazer aula de graça? Para que eu vou dar palestra de graça? Para que eu vou estar pegando o meu tempo do meu dia para falar numa live de graça? Gente, não é de graça. Você está mostrando para as pessoas que você tem autoridade sobre o assunto. Isso não tem preço, isso não se compra. Você pode botar todo o dinheiro do mundo que você não ganha autoridade. E ela é diferente de seguidor. A autoridade é muito diferente de seguidor. O seguidor te usa, a autoridade te impulsiona. Então é muito diferente. Então vão atrás de autoridade.
se dedique em cima de um tema, pode ser qualquer tema, gente. Todo tema é importante, toda ciência é importante, todo serviço é importante, entendeu? Então, assim, como limpar prato? Pô, como limpar prato? Que coisa mais ridícula. Não! Se você tem uma boa solução para isso, poxa, você tem um mercado absurdo de restaurantes, de hotéis, entendeu? Então o que acontece? Se dedica à sua ideia, impulsiona a sua ideia. Mas antes de impulsionar, tenha uma grande ideia. É que as pessoas não se preocupam em ter uma grande ideia. Não, Elas se Deus preocupam livre, em ter botar dinheiro. Eu vou trabalho botar para dinheiro, vou cansar. contratar o Evandro e vou ficar rico. Não! Senão o Evandro já era milionário. Não é assim. O que eu vejo muito é que a pessoa, toda a parte do trabalho que ela tem que fazer, ela não quer, né? Então, por exemplo, me contrata, vamos fazer. Aí eu sempre digo quando o cliente me contrata para alguns trabalhos específicos, né? Eu tive agora uma enxurrada de gente querendo ser ou palestrante, ou influenciador, ou então autoridade em algum assunto. Eu fazia 3 perguntas que eram muito básicas, tá? Primeira, qual a coisa, o que você resolve? Olha a Kelly, bom dia. O que você resolve na vida das pessoas? Qual é a primeira coisa que a pessoa vai comprar de você? Né? Então, qual é o problema que você resolve da pessoa? Nenhum deles sabia me dizer. Segunda coisa tu tá disposto a, nos próximos 2 anos, viver para isso todos os dias, sendo considerado, porque quem não conhece pode dizer que é um charlatão, que não sabe nada, que não tem base, que não sabe fazer as coisas, que todo mundo te atacando todos os dias e tu firme ali no teu conteúdo, ajudando as pessoas de graça, dando palestra, fazendo vídeo ao vivo, escrevendo para jornal, dando entrevista em rádio, saindo. As pessoas saírem de um lugar e ninguém saber quem tu é, ou tu chegar num lugar, como acontece comigo até hoje, que eu chego nos lugares e as pessoas perguntam, sabe onde é que tá o Evandro? Que ninguém espera que a pessoa, quando eles leem o portfólio... Já aconteceu comigo. O cara dá curso nos Estados Unidos, o cara faz coisa internacional, o cara trabalha com o Roberto Justus. A pessoa não espera que eu chegue lá de camiseta assim para palestrar. Sabe que tá levando carta? Eu digo, sim, sou eu. A pessoa leva um choque. Tá pronto para isso, para não ter esse glamour que parece que tem na rede social, a nunca ser recebido com champanhe, morango e qualquer outra coisa de benefício, porque quem dá palestra sabe, a gente chega, a gente fica sentado no banquinho até da nossa vez, isso não existe. Só existe no filme. Todos me disseram que não. E a terceira pergunta foi, você tem dinheiro para investir até esse negócio dar certo? Além do dinheiro, você tem tempo e saco para investir nisso até esse negócio dar certo? Você realmente quer ganhar 100 curtidas em cada foto, 200 curtidas em cada foto? Vai fazer tudo isso por 2 anos por like em foto? Nenhum dos projetos foi para frente, porque eu disse, ou você encontra o seu propósito, entende que demora, e entende que a demora é com tempo, com dinheiro, e o seu dinheiro vai embora, e vai embora, e vai embora, ou não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Eu me arrependo amargamente de pessoas que no começo, temos 2 minutos de live, eu me arrependo amargamente que no começo eu tive pessoas que eu ajudei, tentei impulsionar e nenhuma delas deu certo. Sabe o que elas dizem até hoje? Que o Evandro é ruim, porque o Evandro não deixou as famosas. Né? O Evandro deu curso nos Estados Unidos e não levou ninguém. Mas ninguém está disposto a fazer tudo que eu fiz para chegar lá. Ninguém está disposto. E muitas vezes eu meio que quase me humilhava para a galera me levar. E, cara, deu certo. Entende? Mas é uma coisa que as pessoas precisam entender que não é milagre, que não é fórmula mágica. Não, sabe por quê, Evandro? Porque tu acredita na solução que tu provê às pessoas. Eu assisto as tuas lives, cara, tu entrega um mapa a cada live em 1 hora. Olha, em 1 hora tu entrega o plano de uma vida de estudo. Tu faz todo o mapa, toda a composição, tu consegue fazer isso em 1 hora. Eu fico maluco, eu olho aquilo e digo assim, cara, é maravilhoso, eu preciso do Evandro para fazer. Eu não penso que eu vou sair fazendo aquilo, entendeu? Mas eu acho bacana aquele mapa inteiro que é o estudo de uma vida que tu tá entregando a tua metodologia para as pessoas. Entendeu? Eu já vi gente dizendo assim, pô, mas... E ele não tem medo que vão roubar aquilo dele. Gente, é uma metodologia que eu acho assim, eu acho que tu desafia as pessoas a tentar fazer. Porque se fosse simples, isso tu escrevia um livro e se aposentava. Sim. Entendeu? Então, assim, ó, a gente percebe que são anos de prática, anos de estudo, muito dinheiro investido, muito erro aprendido, entendeu? Então, assim, ó,
não é simples, gente. Não é simples tu ter uma equipe, não é simples tu ter uma empresa, sabe? Não é simples te chamarem para uma palestra internacional, não é simples te pagarem passagem, logística, hotel, cachê para te levar para os Estados Unidos para falar. Ninguém é bobo nesse mercado, entendeu? Ninguém investe. Acabou. Como é que me acaba a live no meio? Vou processar esse Instagram aí, hein, galera? Não pode acabar assim no meio. Bom, vamos lá, eu vou esperar o Alexandre entrar aqui pra gente finalizar a nossa live. Como é que pode o Instagram? Vamos bloquear esse Instagram. Que loucura. Isso é manipulação, a gente ficou falando do Instagram. Eles nos ouvem, eles nos ouvem. Mas então, querido, só pra gente fechar, vamos mandar um recadinho, então, só pra ficar bonito, porque assim, ó, posso passar um recadinho? Claro, vai lá. Então, assim, gente, o que acontece, tá? A gente tá fazendo essa série de lives, depois a gente vai editar isso nos vídeos bonitinhos e a gente vai subir para os nossos canais do YouTube, tá? Então, por isso que a gente voltou para fazer um fechamento bacana do vídeo, né? Para terminar, então, a edição de uma maneira menos traumática. E eu queria passar um recado para vocês de uma experiência que eu tive em aula, né? Que como a gente trabalha muito com questões de antropologia, com questões de sociologia e de biologia, né? Questões humanas, teve alguns alunos, teve um aluno que me perguntou uma vez se o ser humano ainda evoluía, né? Aí eu respondi para ele que alguns sim. Então, quer dizer, depende de você a evolução. Tem gente que passa a vida inteira e realmente não evolui. E tem pessoas que se despontam, tem pessoas que evoluem, né? Tem pessoas que vão para frente. Então, depende só da gente. Né? Eu acho que essa é a ideia. A gente não pode botar o nosso sucesso, a nossa evolução na vida de outras pessoas. Eu acho que esse é o recado. Eu tenho duas coisas para falar, porque os dois lados da moeda. O lado da galera que usa a rede social como usuário, que ama seu Facebook, que ama seu Instagram, cuida, porque existe por trás de todo aquele layout bacana, aquele empoderamento que você tem, aquela necessidade que você tem de postar todo dia uma foto, sempre bonita e aquela coisa, sempre vai ter alguém dizendo para você que você não tá tão bom, tão bonito, tão jovem, tão forte, tão magro o suficiente porque quer vender alguma coisa. Então não deixa cair nesse papo dessa galera, tá? Então quando você vê que tá sendo persuadido, quando você vê que é alguma coisa que tá te fazendo mal, mas você quer comprar ou você quer continuar com aquilo, esquece aquela marca, esquece, vai lá, clica no cantinho, pede para não ver mais o anúncio daquela marca, daquele anunciante. Se você é o usuário, você tem que estar bem. Você não pode usar a rede social para ficar mal, ficar dependente daquilo. Eu acho um absurdo hoje em dia que todas as pessoas que trabalham na parte operacional ou na parte administrativa, tanto faz, precisa obrigatoriamente estar o dia todo com o Facebook, Instagram e o WhatsApp aberto. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa fábrica de cadeiras, primeiro que não tinha celular. E a gente ficava de boa lá trabalhando, super concentrado no trabalho. Claro. E não tinha celular, não tinha com quem conversar. Eu conversava com as cadeiras que eu ficava montando o dia todo, que era uma fábrica de cadeiras estofados. Então, se você é dependente disso, começa a olhar porque vai te fazer mal. Lá na frente vai te fazer mal. Tem muito relacionamento que está acabando porque as pessoas não conseguem mais conversar. Eu tenho dois amigos que eram um casal e se separaram porque eles conversavam mais pelo WhatsApp, cada um num cômodo da casa, do que eles conversavam pessoalmente. Eles combinavam hora de dormir pelo WhatsApp, cada um estava num lugar. Então, isso não vai te fazer bem a longo prazo, certo? Mas se você é anunciante, quero dizer para você o seguinte, começa a entender o porquê que as pessoas vão comprar de você, começa a entender a diferença entre Facebook e Instagram, né? Que o Instagram ele é muito mais de imagem inspiracional e você tem que ter como missão de vida e como foco ajudar as pessoas. Se você não ajudar as pessoas, ninguém vai comprar de você. Se você só disser, compra água, ninguém vai comprar água. Mas se você dizer, compra essa água, porque essa água tem XYZ que nenhuma outra tem, a chance de você vender é muito maior. Então comece a fazer campanhas mais inteligentes, soma o que a gente está falando hoje com o que a gente falou ontem, que era a questão de anunciar para homens e anunciar para mulheres, né? Comece a entender como cada coisa funciona, monta aí uma estratégia. Se tiver dúvida, escreve para mim, escreve para o Alexandre e a gente está à disposição de vocês. E amanhã, 11 horas aqui, a gente volta para falar aí mais um tema que é super bom. Amanhã são gatilhos mentais. Amanhã, se preparem. Amanhã o bicho pega. Então, eu creio que é isso. Muito obrigado, galera. A gente se vê em breve. Gente.
Daqui a pouco eu volto para os stories, que hoje estou com um tempinho de folga, vou dar um curso de noite, mas à tarde estou de folga, então eu vou ficar fazendo stories aí com conteúdo. A gente se vê lá nos stories e até mais. Valeu. Tchau, Alexandre. Tchau, valeu.